Boa noite. Nós vamos continuar aquela nossa conversa sobre família. E hoje é dia da gente conversar com o Mateus. E o Mateus vai nos trazer algumas informações, claro, sempre interessantes e importantes a respeito da relação que nós temos com enfermidades, com tratamentos, né, na área dentro mesmo da farmacologia. Ele então vai nos falar algum aspecto, alguma informação que com certeza vai colaborar com as famílias em geral, tá bom? Então vou passar para ele, ele vai apresentar o primeiro ele vai falar sobre o tema, e havendo alguma pergunta, eu passo para ele, né? Então se você tiver alguma pergunta, anote aí no comentário e a gente pode passar para ele, ok? Deixa eu passar aqui o... Boa noite, eu me chamo Mateus, sou farmacêutico formado desde 2009 e desde então trabalhando na área de farmácia, atendimento ao público, medicamentos, e estou trazendo para vocês algumas informações ligadas à área sobre o que é mais comum, né, vermos no atendimento ao público em farmácia. E hoje eu vou trazer um assunto que já foi tocado aqui algumas vezes, que é relacionado às bactérias. Quando a gente pensa em bactéria, a gente geralmente pensa em micro-organismos perigosos, que vai nos trazer um mal para a saúde, que vai ser prejudicial para nós, causar infecções, né? Não deixa de estar errado, mas também não é só isso que elas nos fornecem. Por exemplo, se a gente parar para pensar, vamos lembrar que as bactérias também são usadas para a fermentação de vinhos, cervejas, iogurtes, pão. Então, ela tem os lados positivos quando a gente conhece, pesquisa e sabe trabalhar com elas. No nosso corpo existe grande variedade de bactérias que são benéficas para a nossa saúde e para o nosso bem-estar, no nosso dia a dia, né, nossa imunidade também, porque ela tem que trabalhar com muita harmonia com o nosso corpo e com a gente, né? É muito comum encontrarmos bactérias na nossa pele, no nosso intestino, na boca, no esôfago, no estômago, nas nossas genitais. Então é muito comum ter bactérias no nosso organismo. Existem estudos, pesquisadores, que falam que o número de bactérias que nós temos alguns falam 10 vezes mais do que as nossas células. Tem uns que falam que são 100 vezes mais do que nossas células. E podendo chegar a mais de 1 quilo de bactérias. Se fosse separar ela do nosso corpo, diz os pesquisadores que podem chegar a 1 quilo de bactérias. E lembrando que as bactérias são micro-organismos unicelulares, então ela só é uma célula, e elas são microscópicas. Então você pega aí esse ser minúsculo para dar 1 quilo, a quantidade que tem no nosso organismo. Então nós temos muitas bactérias no nosso organismo para nos ajudar. Esses micro-organismos que existem em nós são chamadas de microbiota. Também são chamadas de flora e microflora. Elas são formadas no nosso organismo desde o nosso nascimento, quando temos contato no parto normal com a nossa mãe. Nós já saímos pegando várias bactérias para a gente no contato que temos com a nossa mãe no parto normal. No parto cesariana, o que temos de contato com bactérias é só mesmo o meio ambiente. E as crianças que nascem com
com forma cesariana, eles demoram um pouco mais para adquirir essas bactérias que nascem em parto normal, já saem adquirindo. Existe no nosso organismo, nessas microbiotas, nessa flora, existe dois tipos. Uma é o residente, que no caso são as permanentes, que elas ficam ligadas às células das mucosas onde elas estão. Na boca, no intestino, elas ficam ligadas nas células, na parede da mucosa. Elas trabalham sempre naquela mesma região, trabalham por ali. A outra que existe é a transitória, que ela trabalha, mas ela tem onde ela trabalha, ela vai passando e vai indo para outros lugares. Um exemplo é quando a gente começa, no caso, a se alimentar, existem as bactérias que tem na boca, que elas vão ajudar o processo de digestão, vão junto com os alimentos para o estômago, passa pelo intestino e elas vão embora. São essas transitórias, é um exemplo. Mas eu vou trazer para vocês aqui, como eu falei, existem bactérias em vários lugares do nosso corpo, na boca, no esôfago, em vários lugares. Mas eu vou trazer para vocês aqui uma que é que a gente tem mais conhecimento, que é a flora intestinal, que é no intestino, que ela tem a função de manter a integridade da mucosa onde ela está, ela trabalha protegendo a mucosa, ela ajuda na digestão dos alimentos e também ajudam na absorção de alimentos e vitaminas, entendeu? E também elas evitam outras bactérias que poderiam ser nocivas para o nosso corpo. Elas nos protegem de bactérias que podem ser prejudiciais para a gente, que no caso são as bactérias do mal. É essencial que haja uma harmonia com essas bactérias, porque elas precisam estar no local exato delas, trabalhando da forma exata, porque ela não pode estar em excesso, não pode estar faltando, tem que ter harmonia, um equilíbrio. Tem bactérias que, se ela sai de um lugar do seu organismo e vai para outro, pode trazer um problema de saúde. Então tem que haver essa harmonia entre o nosso corpo, as bactérias, cada local que ela está situada. Então temos que cuidar para que isso esteja em equilíbrio. Como é que podemos cuidar para que esteja em equilíbrio essas bactérias que habitam em nós? A alimentação é uma delas. Nós podemos estar se alimentando de alimentos que no caso são chamados de probióticos. Que alimentos são esses probióticos? Onde podemos encontrar esses alimentos? O iogurte é um exemplo, leite fermentado, que no caso a gente conhece, um grande exemplo é aqueles Yakult, né? Que é o famoso leite fermentado. E através de medicamentos também encontramos essas bactérias que podemos estar tomando, usando para formar, equilibrar e causar essa harmonização dessas bactérias dentro da gente. O que pode causar o desequilíbrio dessas bactérias? A alimentação também é uma delas. Como? Quando a pessoa mastiga de forma errada, no caso, que ela não mastiga direito. Os alimentos, eles vão para dentro da gente de uma forma maior. Então, quando o alimento fica de forma maior, dificulta o processo de digestão. E com isso, o que acontece? Acarreta que outras bactérias se apropriem daquele alimento maior, brigando ali com o espaço com a bactéria boa, e na hora da fermentação desses alimentos existe uma grande quantidade de bactérias ruins juntas ali. Então seu corpo fica brigando com isso, fica lutando. Outra coisa também que pode causar um desarranjo é o excesso de estresse. Tudo que falamos sobre nos outros vídeos, nas outras lives, em relação à imunidade boa, né? Outra coisa também que pode causar esse desequilíbrio é o uso errado de alguns medicamentos.
como exemplo o próprio antibiótico. Tem gente que com qualquer coisinha, hoje é mais difícil comprar antibiótico porque está sendo controlado. Hoje para comprar um antibiótico é exigido a receita, né, do médico, mas era muito comum há alguns anos atrás o uso errado dos antibióticos. Então qualquer coisinha que a pessoa sentia, até uma dor de cabeça, tomava um antibiótico. E isso prejudica porque o antibiótico ele tem são bem selecionados, eles conseguem selecionar bem as bactérias, mas querendo ou não, ele também mata outras. Então com isso prejudicava também a questão dessas bactérias boas para o nosso organismo. Então essas são as dicas de hoje que eu trouxe para vocês em relação a essas bactérias boas que habitam em nós. Então nós temos sim que nos preocupar em estar se alimentando corretamente, como todo mundo já sabe. Se possível, alimentos, frutas, que também ajudam na questão do equilíbrio dessas bactérias. Alimentos probióticos, como eu trouxe aqui alguns exemplos, do iogurte, do leite fermentado, queijo, essas coisas assim ajudam muito na questão da harmonização dessas bactérias que habitam em nós. E o que eu trouxe somente isso. Alguma pergunta? A primeira pergunta é: nós temos mais positivas ou mais negativas? Ou seja, quando nós estamos em harmonia, temos muito mais positivas. Agora, é claro, como eu trouxe em outras lives, se essas positivas começam a ficar em desequilíbrio com a gente, elas se tornam negativas. Como assim? Como eu falei aqui, se ela está em grande quantidade, além do que é o ideal, elas causam uma infecção, no caso, né? Como a gente trouxe na nossa conversa sobre a cândida. A cândida existe na vagina da mulher. Porém, quando está em desequilíbrio, ela aumenta a quantidade e causa um problema de saúde. Entendeu? Mesma coisa as bactérias. Dentro da gente existem bactérias boas, mas se houver qualquer desequilíbrio, se ela vai para algum lugar onde ela não é bem aceita, vai causar um desequilíbrio e vai causar uma infecção, e aí nosso corpo sente isso. Que sugestão você dá para quem tem crianças? Até para o organismo da criança se desenvolver produzindo esse equilíbrio com essas bactérias. Pois é, o correto é deixar a criança ter contato com o que achamos que é sujo. Areia, chão, mão, boca. A gente evita, o que puder evitar que aconteça de coisas assim como tá com a mão suja, bota na boca. Se puder evitar, ótimo. Mas não podemos ficar paranoicos com isso. Entendeu? Não precisa daquela porque paranoia. Isso produz os anticorpos ou o desenvolvimento necessários dessa harmonia. Né? Como, por exemplo, quando a criança nasce e tem contato com parto normal, é muito comum vir junto ali bactérias fecais. E aí a criança tem contato e é comum, e ela vai desenvolvendo essa flora intestinal com essas bactérias. Já a criança que nasceu por cesárea, como trouxemos aqui, ela demora um pouco mais de adquirir essas bactérias dentro do organismo dela. Então é comum a criança botar a mão na boca, estar com a mão suja e tudo. Se puder evitar o máximo que conseguir, ok. Mas não precisa ter aquela paranoia, toda hora lavar a mão da criança, toda hora passar álcool, toda hora ficar atento com a questão desse contato com ela e a boca. Qual a diferença de bactéria para vírus? Boa pergunta. A bactéria, elas são unicelulares, habitam em nós e elas são de uma família. Tem a família das bactérias, protozoários. Agora o vírus é um ser diferente de todos. Todos os dois têm coisas semelhantes, são hospedeiros. A diferença é que a bactéria ela consegue viver fora do organismo por muito mais tempo. O vírus ele precisa de um hospedeiro para poder viver
mais tempo, ele não vive muito tempo fora de um hospedeiro. Então ele tem essa necessidade de ter um hospedeiro. A bactéria não, a bactéria ela vive por muito tempo fora de um hospedeiro. Entendeu? Tem algumas diferenças, mas geralmente é esses Existe assim, vírus positivos? Só quando eles estão mortos, né? Na vacina, por exemplo, algumas vacinas são feitas com pedaços de vírus, né? Porque aí, colocando esse pedaço de vírus dentro da gente, o que acontece? O corpo vai identificar, vai produzir o que é necessário para quando tiver um contato com aquele mesmo micro-organismo, o corpo já está sabendo o que é. Então o vírus só é positivo quando ele está morto, em algumas injeções, por exemplo, né? Ok. Basicamente é isso. A outra pergunta seria sugestões práticas para o dia a dia, mas você mencionou aí a questão da alimentação. Isso. Não ter paranoia com criança em relação ao contato com coisas sujas, por exemplo, né? Claro que se puder evitar, porque não só a bactéria, né, mas tem também os vermes que vêm junto. Então se puder, o máximo que puder evitar, ok. Porém não precisa ter aquela paranoia de ficar 100% preocupado se está pisando no chão. Tem mães que até isso evitam, né? Não pode botar o pé no chão. Aquela preocupação em excesso não é necessário, porque nosso corpo ele tem todos os mecanismos para se curar, se tratar. Agora, é claro, precisamos cuidar do nosso corpo, né? Como a gente falou aqui, ter harmonização entre o corpo e o que tem dentro da gente. Muito bem. Ótimo. Semana que vem a gente tem mais, não tem? Acho que sim. Muito bem. Então se despeça do povo. Boa noite, obrigado de novo pela atenção. Tudo de bom para vocês. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Porque eu estou sem... Aqui tem algumas pessoas que estão conosco. Eu vou evitar de falar o nome das pessoas. Aqui está falando, Davi Jadson está aqui com um problema muito grave para ser resolvido. Né? Se pedir um quilo de bactéria para o açougueiro, certeza que ele põe pelo menos 1,2 kg. Que mais? Muito bem. Então, semana que vem a gente tem um novo encontro com o Matheus e a gente vai aprender mais algumas coisas, né? O bom de hoje é que nos destacou que às vezes a gente fica tão preocupado com a questão de higiene e deve ter essa preocupação, mas na verdade um pouquinho de falta de higiene é até mais saudável, inclusive para crianças e para a gente, até para desenvolver, né, a questão dos anticorpos, o que faz algo ser necessário na harmonização da saúde, do organismo e tudo mais, né? Então a gente fica por aqui e a gente fica pedindo a Deus que continue abençoando e usando cada um de nós, né, para o bem da nossa família, tá bom? Deus abençoe.